A polícia encontrou hoje na zona leste da capital um pronto-socorro clandestino, você ouviu bem, equipado com maca e um vasto leque de medicamentos para atender criminosos, sem que eles corressem o risco de chamar a atenção das autoridades. Segundo a polícia, bandidos roubavam farmácias para abastecer a clínica do crime organizado. E foi depois de um desses assaltos que a PM descobriu tudo. Bernardo Bortolotto, foi isso, né, Bernardo? Boa noite. Foi isso, Boni. Boa noite. Inclusive, quando os policiais militares chegaram a essa clínica clandestina, pronto-socorro improvisado pelos criminosos, tinha um homem baleado recebendo soro. Isso porque alguns profissionais, técnico de enfermagem, um biomédico que conhecia bastante os procedimentos para a recuperação dessas pessoas e também até mesmo o pessoal de limpeza trabalhavam, ajudavam esses criminosos nessa recuperação nesse espaço da zona leste da capital paulista. Isso tudo ocorreu depois de um assalto, na verdade, né? Eu ia dizer uma tentativa porque houve uma troca de tiros entre criminosos e um policial militar reformado, que não está na ativa mais, no Brooklyn, na zona sul da capital. E logo depois disso, cerca de 4 horas depois, os policiais militares encontraram essa clínica. Então, a ligação, segundo a polícia militar, é que esses homens furtavam e assaltavam essas farmácias para abastecer os estoques desse posto de saúde clandestino formado por eles. O que a polícia militar diz é que é uma estrutura bem montada e pensada, né, de alguém que tem algum tipo de organização e preparo para receber esse tipo de material e até mesmo aplicar nesses criminosos que faziam isso para não chamar a atenção da polícia militar depois de confrontos, assaltos em que algum desses criminosos ficasse ferido. Mas a gente vai contar para você direitinho como que a polícia militar chegou lá depois de um assalto que começou ainda na noite de ontem. A movimentação nos fundos é de 2 assaltantes rendendo o funcionário de uma farmácia no Brooklyn, na zona sul da capital. Essa outra câmera mostra quando a vítima leva um dos criminosos até um refrigerador, onde ele pega vários remédios. Mas ainda não era o suficiente. Dá para ver quando o ladrão tira uma lista do bolso com todos os medicamentos que quer roubar. Os bandidos só não contavam com a chegada de um cliente no meio do assalto e logo um policial militar aposentado. O homem é abordado, mas consegue sacar a arma antes do criminoso. O comparsa, que estava nos fundos, logo aparece para ajudar. E começa, então, uma troca de tiros entre o PM e os 2 assaltantes. São vários os disparos entre as gôndolas, até que o policial consegue sair da farmácia. Assim que ele se afasta, os bandidos fogem pela mesma saída, um deles mancando. De acordo com a polícia, o roubo foi para repor o estoque de um pronto-socorro clandestino montado por uma facção criminosa, dentro de uma comunidade na região de Sapopemba, do outro lado da cidade. Prateleiras cheias de medicamentos, material cirúrgico, macas e até uma espécie de recepção. Segundo a PM, era nessa casa, na Zona Leste, que criminosos feridos durante assaltos e confrontos com policiais recebiam atendimento médico, sem chamar a atenção das autoridades. O próprio assaltante baleado no roubo à farmácia estava recebendo atendimento na clínica clandestina quando os policiais militares chegaram. O criminoso estava recebendo soro, né? Então havia uma pequena estrutura, né, para poder realizar esses procedimentos, né? Inclusive tinha, como eu disse, uma técnica de enfermagem, um biomédico, uma senhora para realizar a limpeza do local. Os policiais disseram que testemunhas viram quando o homem chegou ferido e ouviram os gritos. Além dele, o comparsa também estava na clínica. Os 2 foram presos. Inclusive eram procurados à justiça por crime de roubo, também por tráfico de drogas e receptação. O caso foi registrado nessa delegacia de Sapopemba. Técnica em enfermagem, o biomédico e a faxineira, que prestavam serviços no pronto-socorro improvisado, foram trazidos para cá, mas vão responder em liberdade. Policial militar aposentado que atirou nos bandidos não se feriu.